Boa noite a todos. Mais uma noite de encontro com o professor Walter de Andrade, projeto Iniciação. Boa noite. Boa noite a todos aqui no nosso encontro Projeto Iniciação. É uma grande honra, um grande prazer encontrar com todos, né, para continuarmos com o nosso trabalho de estudo justamente desses assuntos fantásticos, né, que relativamente à doutrina secreta e também da Sociedade Brasileira de Eubiose, né? Então, aqui nós temos o projeto de iniciação, que é o trabalho que nós desenvolvemos todo sábado, né? O projeto de iniciação, esse encontro é destinado a dar a base filosófica e iniciática para aqueles que pretendem seguir o caminho da iniciação. Então, está. Então, existe o projeto de iniciação, não é isso? Cada um de nós tem um projeto, né? Um projeto de vida. E o projeto de iniciação é um projeto ligado justamente à mente cósmica, né? E esse projeto de iniciação tem que ser realizado na face da Terra através do processo justamente do desenvolvimento do conhecimento interno, do autoconhecimento, né? Da iluminação interna. Então chega um momento que a pessoa tem que, necessariamente, pela lei da evolução universal, ela tem que entrar pelo caminho da iniciação. Né? Então, devemos dizer então, que nesse nosso encontro, ele segue o caminho básico do conhecimento iniciático das idades. Né? Duas bases fundamentais que nós verificamos aqui. Né? A doutrina secreta da Helena Petrova Blavatsky, a mestra, e também os ensinamentos do nosso querido professor Henrique José de Souza, fundador da Sociedade Brasileira de Eubiose. Né? Então, o objetivo é a síntese do conhecimento, a fim de propiciar aos pretendentes ao caminho da iniciação informações de valores importantes para essa finalidade. Outra finalidade do encontro é, indiscutivelmente, o seguinte: é propiciar a reflexão do momento evolutivo que a humanidade está vivenciando nesse início do século XXI e início da Era de Aquário, né? Que na eubiose a Era de Maitreya, né? Sempre lembrando que o Brasil é patrimônio da Ordem de Cristo e berço da nova civilização. Isso é muito importante, né? Para nós todos. Então, agora, é claro que no caminho, para que a pessoa desenvolva um projeto de iniciação, ela deve entrar numa escola iniciática para fazer o seu processo. Não tem outra saída, tem que necessariamente participar das atividades de uma escola iniciática. Agora, é muito importante, a pessoa vai escolher uma escola iniciática, é muito importante que a pessoa, ao escolher uma escola iniciática, escolha uma escola que siga rigidamente os princípios da ciência iniciática das idades. Então, para todos, para quem está aqui assistindo, nós sugerimos que a pessoa faça os cursos na Sociedade Brasileira de Eubiose. A pessoa diz assim: como que eu posso seguir o caminho da Sociedade Brasileira de Eubiose no meu processo de iniciação? É muito simples. É só entrar é só entrar na internet, né? Justamente no Google, né? E entra no Google e digita lá na pesquisa do Google, digita Sociedade Brasileira de Eubiose. Vai aparecer o site da Eubiose. Ou então ela pode pôr já direto www.eubiose.org.br. Ela vai encontrar o site da Eubiose. No site tem todos os departamentos da Sociedade Brasileira de Eubiose no Brasil. Aí, então, ela pode entrar em contato com o departamento que for mais adequado. Se existe na sua cidade, deve fazer uma inscrição no departamento da sua cidade. Para quê? Para fazer o grau inicial desse caminho da iniciação, que é o grau peregrino. Então, a pessoa vai no site, localiza o departamento específico, para o seu caso, mais adequado, e lá no site ele vai encontrar o telefone, o e-mail, o endereço, tudo, e faz a sua inscrição para fazer o curso, o grau peregrino. O grau peregrino. É a entrada na eubiose, o grau peregrino. Depois do grau peregrino, existem mais 4 graus, totalizando, então, 5 graus. Depois desses 5 graus, a pessoa pode se tornar membro da Sociedade Brasileira de Eubiose, ou seja, entra dentro
do modo de dizer da eubiose, entra para a série interna. E o que acontece na série interna? A pessoa tem a possibilidade de ler as revelações do nosso augusto mestre, o professor Henrique de Souza, participar das ritualísticas, participar dos eventos todos da eubiose, tudo, né? Então, isso é muito importante. Aí está, então, o convite que nós fazemos para todos os nossos amigos e irmãos, né? Para fazer o seu curso na eubiose. Isso é muito importante, né? Então, eu também quero dizer aqui, tem meu livro aqui, Aurora dos Deuses no Braço de Órion, foi lançado há tempos atrás, né? Tem 600 páginas aqui de assuntos sobre ciência iniciada das idades. Pode ser adquirido no Conselho de Estudos e Publicações da Eubiose, né? Chamado CEP, né? Através do endereço no e-mail CEP, CEP, né? CEP, CEP, cep@eubiose.com.br. Ou aqui em São Paulo, se quem quiser, também pode entrar em contato com o departamento da Moca, né? Departamento da Moca, Rua Conde Pratos 988, Cambuci, né? Falar com o senhor José Aparecido, está, então, lá está tudo, o telefone é 20 21 72 90, e pode até o seu Aparecido pode mandar até por e-mail, por e-mail, não, desculpe, por correio, né? Isso já aconteceu isso de mandar por correio. Então, tudo bem? Então está esse aviso. Muito bem. Então nós vamos aqui, continuando com o nosso estudo, nós estamos estudando justamente a doutrina secreta, né? Estudando as instâncias de Dizian, as instâncias de Dizian. E nesse momento nós vamos estudar aqui as instâncias de Dizian, justamente a instância de Dizian, aqui, um momentinho só, a instância de Dizian, número 4, a segunda parte. Já vimos a primeira parte, vamos agora ver a segunda parte como continuação. Instâncias de Dizian. Sempre lembrando para todos que as instâncias de Dizian são pergaminhos muito antigos de origem tibetana, citados por Helena Petrovna Blavatsky, que traz todo o conhecimento a respeito da origem do universo, a origem das raças-mãe, nossa origem, enfim, né? Trata sobre cosmogênese e antropogênese, né? E, claro que, então, sempre lembrando, o HPB esteve, essas instâncias de Dizian estavam lá no Tibete, né? Nos mundos internos. A HPB esteve nos mundos internos, entrou em contato com todo esse conhecimento e nos trouxe esse conhecimento nas suas publicações da doutrina secreta. Então, vamos continuar a nossa abordagem a respeito da instância de Dizian, número 4, segunda parte. Então, dizemos o seguinte, que a legião da voz está relacionada com o som e a linguagem, como um efeito e corolário da causa, né? O pensamento divino. Então, existe uma voz suprema, né? Uma voz cósmica, justamente que veicula o pensamento divino, né? A voz universal. Quando a nossa mente também cria ou evoca um pensamento, o signo representativo deste existe gravado por si mesmo no fluido astral, que é o receptáculo de todas as manifestações da existência. O signo expressa a coisa é a virtude oculta do signo. Então, veja bem que existe uma relação muito profunda, justamente, entre o pensamento e o som. O pensamento e o som. O pensamento divino é expresso universalmente através do som. Através do som. Tanto que nós podemos ver, pronunciar, veja bem, olha só que interessante. Pronunciar uma palavra é evocar um pensamento e fazê-lo presente. Quando nós falamos, veja bem, quando nós pronunciamos sons, nós trazemos pensamentos para o mundo objetivo. Primeiro existe o pensamento, isso se reproduz em forma de som, né? A potência magnética da linguagem humana é o princípio de todas as manifestações do mundo oculto. Veja bem, através da linguagem. Veja bem o poder que existe na linguagem, no som emitido, né? Pronunciar um nome é não só definir um ser, uma entidade, senão que o expõe e condena por meio da emissão da palavra ou verbo, a influência de uma ou mais potências ocultas. Então, quando a gente
pronuncia um nome, nós estamos fazendo essa relação entre a potência superior, né, e o que existe no mundo objetivo. As coisas são, para cada um de nós, aquilo em que ele, o verbo, as converte quando as pronunciamos. Olha que importante, né? A palavra de cada homem é inconscientemente para ele bênção ou maldição. Por isso, nossa ignorância acerca das propriedades da ideia e da matéria é frequentemente fatal para nós. Então, a palavra, né, a linguagem, tem uma importância muito grande. Temos que ter um cuidado muito especial com essa questão. Né? Tanto que a gente vê, né, o som é muito importante, né? Tanto que em Gênesis, né, no Antigo Testamento, Moisés, no Antigo Testamento, ele fala logo no início, ele diz, né, que tudo no início era trevas. E Deus disse, faça-se a luz. Veja bem, veja bem. Interessante, né? Deus disse. Quer dizer, a luz surgiu através do som. Ele emitiu um som universal, né, que na escola iniciática a gente vê que é o A1, né, o A1, ele emite o som e a luz se faz. Na verdade, a luz passa a aparecer. Né? Sim, os nomes e as palavras são dispensadores de saúde ou malefícios de acordo com as influências ocultas, unidas pela sabedoria suprema a seus elementos. Isto é, as letras que os compõem e os números correspondentes a essas letras. O nosso mestre, o professor Henrique de Souza, ele diz que no universo tudo está relacionado com as letras, os sons e as cores. Então, quer dizer, as notas musicais e as palavras também, né? Então, sons, em termos de notas musicais, tudo está relacionado com sons e notas musicais, com palavras e com cores. Isso está sempre presente. Nós somos união desses 4 elementos. Né? Sim, os nomes e as palavras são dispensadores de saúde ou malefícios de acordo com as influências ocultas. Nós já falamos disso. Né? Em sânscrito, hebreu e demais alfabetos, cada letra possui um significado oculto e sua razão de ser. Cada letra possui, tanto em sânscrito ou em hebreu, né, e outros demais alfabetos, cada letra possui um significado oculto e sua razão de ser, a sua potencialidade criativa. É uma causa e um efeito de outra causa precedente. A combinação dessas produz efeitos mágicos. Então, isso é a própria magia, né? A própria magia dos sons. É a magia universal dos sons, uma coisa extraordinária esse entendimento. Né? As vogais, especialmente, possuem potências ocultas formidáveis. As invocações religiosas, os mantras, são cantados pelos brahmanes para produzir efeitos determinados. Aí vem a ideia do mantra. A ideia do mantra. Nós podemos viver pelo sânscrito, pela linguagem antiga, né, da antiga Índia, a gente vê que mantra tem 2 significados. Man é mente e tra é ferramenta. Então, mantra, que significa que a mente, mantra é a ferramenta da mente. É um mantra. Repetindo, mantra é uma ferramenta da mente. Quando nós pronunciamos um mantra, nós estamos o quê? Trazendo aquela potencialidade mental para a sua realidade objetiva, através do mantra. Isso é muito importante. E quando a pessoa entra na escola iniciática, ela usa frequentemente, através da indicação dos mestres que lhes orientam, né, os mantras. Isso na sociedade brasileira também acontece via de regra. Né? Nós temos muitos mantras ensinados a nós pelo nosso mestre, o professor Henrique de Souza, e são mantras que não são criações simplesmente dele, mas são mantras que vêm de épocas e de eras muito longínquas, se perpetuando através do tempo e realizando o seu processo de integração justamente da mente, através do som, com a realidade objetiva, ou a objetividade. Né? Então, isso é muito importante. Né? As vogais, então, as invocações religiosas, os mantras,
são cantados pelos Brahmanes para produzir efeitos determinados. Veja bem a importância do mantra. A legião da voz é o protótipo da hoste, do logos ou verbo, o princípio da unidade eterna. A teogonia esotérica começa com o um manifestado, portanto, não eterno em sua presença ou ser, mas eterno em sua essência. O número 10 representa a natureza criadora, a mãe. O número 10 representa a natureza criadora, a mãe. A linguagem produzida no corpo por meio de prana e logo transformada em ar vital e depois assimilada pelos órgãos físicos da linguagem, se localiza no umbigo, na forma de som, como causa material de todas as palavras. Então, aí está isso aí relacionado com o chakra umbilical, evidentemente. E o chakra umbilical, realmente, em nós, representa o segundo trono. Na verdade, o nosso chakra umbilical representa em nós o segundo trono em nós, Vishnu. E através das práticas iniciáticas, nós fazemos o quê? Fazemos a harmonização de Forrati e Kundalini justamente ao nível do chakra umbilical, o segundo trono. Isso é muito importante. Isso na biose, durante o processo de desenvolvimento do discípulo, através do seu processo de iniciação, isso é largamente ensinado, né? E os discípulos fazem as práticas específicas justamente para fazer essa harmonização de Forrati com Kundalini, justamente no chakra umbilical. A Hatha Yoga é desaprovada pelos aratas como prejudicial à saúde e por si só jamais poderá transformar-se em Raja Yoga. A Hatha Yoga realmente é uma das especialidades da yoga, né? Mas a yoga é muito extensa, né? A yoga é um campo muito vasto que merece um estudo muito profundo de todos, né? A mente espiritual não trava conhecimento com os sentidos físicos do homem. Existe um imóvel alento de um supremo, o próprio eu, o meu próprio eu, acumulado em numerosas formas. Este sopro é a síntese dos 7 sentidos. Numenalmente, todas as deidades menores e esotericamente o setenário e a legião da voz. Então, existe uma conexão entre a mente superior e o mundo objetivo através das diversas hierarquias, né? Isso aí se faz através de todo esse processo que nós dissemos, né? Através de cores, de sons, de letras, de notas musicais e assim por diante. É uma riqueza muito grande que existe no universo. E, evidentemente, é dito que isso aí vai de forma setenária, né? Esse processo, no nosso mundo objetivo, no terceiro trono, se faz de forma setenária, né? O nosso universo, o sistema solar, a evolução é setenária. Tanto é que existem 7 notas musicais, não é por acaso, né? Existem as oitavas, né? 7 notas musicais. E o universo se comporta assim, de oitava em oitava, a gente vai subindo nesse processo evolutivo até atingir a mente suprema, né? A natureza geometriza em todas as suas manifestações. Isso também é muito importante. A natureza é geometria, pura geometria. Pura geometria e matemática. Né? Pura geometria e matemática. Tanto que Platão, na academia de Platão, na antiga Atenas, né? Existem evidências históricas que diz que no portal da Academia de Platão estava escrito assim: quem não souber matemática, não entre. É necessário. Isso desde Pitágoras, então, é dito que o número, né, a matemática, a geometria faz parte de todo o processo geométrico, de todo o processo universal. Quer dizer, nada acontece no universo de aleatório, né? Como o nosso mestre diz, né? O acaso não existe. O universo é geometria pura, matemática pura. E nós vemos, então, que a matemática e a geometria tem que ter uma causa inteligente. É impossível a gente imaginar a aplicação, a manifestação da geometria e da matemática se não for através de uma causa inteligente, né? No caso, muito mais inteligente, uma causa originada justamente da mente universal. Da mente universal.
Então, a natureza não existe. Há uma lei fundamental no ocultismo. Há uma lei fundamental no ocultismo. Não existe na natureza repouso ou cessação completa do movimento. Está tudo em movimento. O que parece repouso é apenas a mudança de uma para outra forma. O movimento é eterno, no imanifestado e periódico no manifestado. Então, tudo está em movimento. Né? Eu sempre cito, né, o grande químico, eu cito isso porque é muito importante isso, o grande químico francês do século XVIII, Lavoisier, ele descobriu uma lei química, que é uma lei cósmica, né? Nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Então, está tudo em movimento. Então, quando a gente percebe que não existe um movimento, na verdade, é o instante de transformação de uma coisa em outra. Então, está tudo se transformando. O movimento é eterno no imanifestado e periódico no manifestado. Veja bem, olha, vou repetir, hein? O movimento é eterno no imanifestado e periódico no manifestado. Então, no eterno, o movimento é permanente. É permanente, né? E está sempre em movimento. E no manifestado, no mundo objetivo, esse movimento é periódico. Então, por isso, então, que dentro da filosofia da Índia existem as noites e os dias de Brahma. As noites de Brahma, constituído por um estado de potencialidade, em que o movimento existe, mas no estado potencial. E os dias de Brahma, justamente, é a manifestação de Brahma nas 7 possibilidades de manifestação, caracterizando, então, períodos cíclicos de movimento. Assim, isso caracteriza, fundamentalmente, a existência do nosso sistema solar. O nosso sistema solar é basicamente processado num sistema centenário de evolução. O significado da palavra. Existe uma palavra iniciática, que isso é citado na doutrina secreta, né? Por várias letras. A sequência é essa: O, E, A, O, H, O, O. Né? O, E, A, O, O. Né? Isso aí, quem lê a doutrina secreta vai encontrar isso. Uma sequência de vogais da seguinte forma: O, E, A, O, H, O, O. Então, o significado da palavra que eu disse, né? A, E, A, O, H, O, O, entre os ocultistas orientais, é um vento circular, um torvelinho, expressando o movimento cósmico ou força motriz. A causa sempre ativa. A causa está sempre ativa. Adi Sanat é o ancião dos dias, o Criador, a essência mística, a raiz plástica da natureza física. O zero significa que o círculo sem limites se converte em número. Se converte em número, né? Se converte em número unicamente quando uma das 9 cifras o precede, manifestando então o seu valor ou potência. Seguindo, o verbo em união com a legião da voz e o espírito, expressão e origem da consciência, significam as 9 cifras e formam com o zero a década, que contém em si todo o universo. A forma é a tetrax pitagórica, né? O triângulo escrito no círculo, 1 e 3, formando o 4 sagrado, sendo o quadrado inscrito no círculo a mais poderosa figura mágica. Então, o quadrado inscrito no círculo. Isso aí, a HPB diz que esse é o maior mistério que existe justamente no universo. Não é isso? No universo, né? No universo. O quadrado inscrito no círculo representa justamente essa relação do manifestado para o manifestado. Porque na matemática a gente fala assim, circulação do quadrado ou quadratura do círculo. Circulação do quadrado ou quadratura do círculo. Isso matematicamente a gente pode simbolizar dessa forma. Aditi, o espaço infinito, gerou os corpos celestes de nosso sistema, o Sol e os planetas. 8 filhos nasceram de Aditi. Ela arrojou de si o 8º, Martanda, o Sol, e aproximou-se dos deuses com os outros 7. Os Aditas eram 4 grandes e 4 pequenos. Veja a grandeza de todos os ensinamentos, né? justamente das instâncias de Disian. Né? Martanda não estava satisfeito, apesar de sua casa ser a maior. Atraiu para si os ares vitais de seus irmãos e devorou-os.
Os 4 maiores estavam muito longe da fronteira do seu reino e não foram despojados. Os menores, porém, se queixaram à mãe, que desterrou Baiulo para o centro do seu reino, onde não podia mover-se. Desde então, ele vigia e ameaça. Isso aí é um assunto bastante complexo, que precisa ser abordado com maior profundidade. E aqueles que estudarem doutrina secreta vão ter a oportunidade de se aprofundar nesse assunto. Se bem que aqui, no nosso encontro, nós damos, evidentemente, a síntese, nós damos de maneira bastante sintética todos esses assuntos. Mas, quando a pessoa entra no caminho da iniciação, ela tem que se aprofundar nesse assunto e ver os detalhes todos pertinentes a cada assunto desse. Né? A doutrina secreta diz que o Sol é uma estrela central que segue os planetas. Os 8 adítyas estão formados da substância eterna que constitui o 6º e 7º princípios cósmicos, a base da alma universal, como no homem Manas é a base de Budi ou alma divina. Então, aí está a base do homem, Manas é a base de Budi ou alma divina. Justamente a tríade superior. Né? Nós, no nosso processo evolutivo, para entrarmos em contato, para começarmos a vivenciar a tríade superior, que está acima do quaternário, nós temos que começar justamente pela mental abstrato. O mental abstrato, evidentemente, dá passagem para Budi, de Budi para Manas, que é o nosso Cristo interno. Né? A matéria cometária, os cometas, né, é homogênea em sua forma primitiva, além dos sistemas solares, e só se diferencia quando cruza as fronteiras da nossa Terra. Originalmente, os planetas eram sóis, passando gradualmente à objetividade. Veja bem. Olha só que interessante essa conclusão, essa observação isso tudo, observações da Helena Petrovna Blavatsky. Veja a profundidade. Originalmente, os planetas eram sóis, passando gradualmente à objetividade. Aqui no nosso sistema solar é muito claro Júpiter e Saturno. Júpiter e Saturno, anteriormente, eram sóis, eram ígneos. Depois eles foram esfriando e estão continuando esse processo de resfriamento, isso, até que um dia, hoje são muito gasosos, mas serão constituídos de uma superfície sólida, né, futuramente, né, Júpiter e Platão, e, claro, vão propiciar a existência de seres vivendo no mundo objetivo. Né? O nosso processo de evolução é justamente partir da Terra e depois realizando várias etapas e passar depois para Júpiter e Saturno. Né? Lípicas são os seres divinos que se acham relacionados com o karma, a lei da retribuição. Os lípicas, nada acontece por acaso. E os lípicas controlam a lei do karma. São eles que determinam a aplicação, a avaliação do karma e a aplicação do karma. Os lípicas são os cronistas. Cronistas quer dizer, agem através do tempo, que imprime na luz astral um registro fiel de cada ação e pensamento do homem, de tudo quanto foi, é e será no universo fenomenal. Aí, evidentemente, lançando os lípicas, conduzindo o processo de ação da lei do karma. Né? Esse é o livro da vida. Os lípicas, justamente os condutores do karma, estão em paralelo com os 7 anjos da presença ou espíritos planetários. Jamais cai uma sombra no muro sem deixar marca. Esta é registrada permanentemente no invisível. Cada partícula de matéria existente é um registro de tudo quanto sucedeu já. Então, veja bem, então, cada partícula tem um registro de tudo quanto já aconteceu. Isso é uma coisa muito importante, né? Assim como a nossa consciência também, né? Em nossa consciência, nós temos o registro de tudo aquilo que nós vivenciamos em épocas posteriores, tanto no mineral, no vegetal e no animal, e agora no mineral. Né? Nós talvez não nos lembremos imediatamente de tudo, mas está tudo registrado. Mas é muito importante que o processo da iniciação nos leve ao entendimento dessas etapas anteriores que nós vivenciamos. E faz parte, inclusive, da doutrina budista, né, do estilo budista, que quando Buda se iluminou, ele fez um retrocesso.
ele retroagiu, a sua consciência retroagiu, analisando todas as suas etapas evolutivas desde o mineral. Ele conseguiu ver o mineral, o vegetal, o animal, o mineral, e depois o super-humano ao qual ele ficou, se tornou através do seu processo de iluminação. Então, esse aí, aqui nós terminamos essa parte da instância número 4, a segunda parte, né? E é claro que terminamos de maneira bastante objetiva, bastante sintética, né? Mas cada instância dessa suscita um estudo enorme, profundo, né? A respeito justamente do processo da cosmogênese. E todos aqueles que entrarem no processo de iniciação poderão, através de seus estudos, fazer uma dilatação desse conhecimento. E, principalmente, eu digo, principalmente, estudando as revelações do professor Henrique Jean de Souza, que dá uma abertura para o terceiro milênio, muito importante, de todos esses conhecimentos. Então, eu passo a palavra agora para o nosso irmão Carlos, com as suas considerações, e para a gente continuar a nossa abordagem desse tema que é tão impressionantemente fantástico. Muito bom, né, professor, ouvir os ensinamentos de Helena Blavatsky. É fantástico, fantástico. Fantástico. O professor, no começo, o senhor falou sobre o poder, né, da palavra, e a gente entende isso, professor, porque tudo tem uma vibração. O som, ele tem portanto, uma vibração. Tem uma vibração. Isso. E quando isso está ligado ao sentimento, ou ao sentimento de amor, ou ao sentimento de ódio, por exemplo, aí seria o início de uma magia branca, uma magia negra? Exatamente. O poder da palavra, o poder do som, é uma coisa grandiosa, tem um poder muito grande. Né? Então, a gente vê as orações. Né? A gente vê, quando a gente. O nosso Mestre Jesus, o Cristo, ele nos deu o Pai Nosso. Né? O Pai Nosso é seguido pelo cristianismo, né? Pela Igreja Católica. Né? Então, realmente são palavras extraordinárias ali no Pai Nosso. Né? Resume toda a nossa relação com a espiritualidade, com a divindade, né? E tem um poder muito grande, é um poder muito grande que tem ali tudo, né? Então, e isso no sentimento também tem uma relação também com o sentimento, né? É claro que a palavra, ela, se não usada adequadamente, ela pode ser veículo também para a destruição, né? Existe um processo, esses dois processos no mundo objetivo, né? Que em latim chama-se o construis e o destruis. É claro que a palavra ela pode também ter um efeito destruis, evidentemente, né? Então nós temos que ter cuidado com aquilo que nós pensamos e falamos. Veja bem, isso que nós vimos na instância de Dizian. A palavra ela provém do pensamento. Tudo que eu penso, tudo que nós pensamos, pode se transformar em palavras. E as palavras, os sons, ela tem uma ação muito grande sobre a matéria, sobre o processo de influência das transformações materiais, tanto de maneira positiva como de maneira negativa também, né? Ou seja, quando eu falo de maneira positiva, eu digo de maneira evolucional e de maneira negativa no sentido antievolutivo. Isso é muito importante. Então, nós temos que ter muito cuidado com as palavras. Aliás, o povo diz assim que a palavra é prata, mas o silêncio é ouro, né? Muita gente fala isso, né? Então, o silêncio às vezes é muito importante na atuação de uma pessoa no processo da sociedade, né? E as pessoas que usam as palavras de maneira desordenada e não concatenadas com um pensamento construtivo, amoroso, ela pode estar produzindo fatos muito deletérios ao seu redor. E assim mesmo também, né? Porque aí ela gera um karma, se ela produz efeitos deletérios ao seu redor, ela gera um karma que vai repetir sobre si mesmo. Aí vem os lípicas, né? Os cobradores de karma, e vão fazer o acerto, então, de tudo. Né? Então, o silêncio é ouro, né? É ouro, né? Mas a palavra é divina. A palavra é divina. Né? Tanto que, aliás, eu já falei que na própria linguagem indígena diz assim, Tupã. Tupã.
o primeiro trono dos indígenas, dos tupis, né? O Pai Celestial, o Tupã. Tu, em tupi, significa som. Tu significa som. E Pan significa geral. A gente fala Pan, pandemia, pan-americano, etc. Né? O Pan significa uma coisa que é universal. Isso? E o Tu é o som original, o som. Então, em tupi, Tupã significa o som universal, o som geral. Veja bem, como tem importância isso em qualquer civilização, em qualquer grupamento humano que se analise, a gente sempre vê a presença desta relação importante entre o pensamento e a palavra. Muito bom, professor. O Júlio Teixeira coloca o seguinte: qual magia supera o som que gera o movimento e que depois de muito tempo de encontros e já em vogais e consoantes, em palavras, expressam o pensamento do homem? Veja bem, a magia que supera o som. Né? Nós vimos aí pela descrição que nós fizemos da instância de Dizian, através dos estudos também, dos comentários de Blavatsky, né? O som é gerado pelo pensamento. Né? O som é gerado pelo pensamento, a mente. A mente, lá desde o processo do Velho Testamento, do Antigo Testamento, né? E Deus disse. É claro, quando Deus disse, o pensamento dele, se é que podemos chamar de pensamento, né? A consciência dele gerou esse som universal. Então, o nosso irmão Júlio pergunta: qual a magia supera o som? Qual magia supera o som que gera movimento? E depois de muito tempo de encontros já em vogais e consoante palavras, expressa o pensamento do homem. Pela descrição que nós tivemos de Blavatsky, nós vemos que o que supera o som é o pensamento, né? Porque o pensamento, o som é originário do pensamento, né? O som é uma expressão objetiva, né? Uma manifestação objetiva, mas ela tem a sua raiz no pensamento ou na consciência interna de cada um. Então, acredito, baseando-se nesse conhecimento dado por HPB, né, eu poderia dizer, poderia tirar a seguinte conclusão: o que supera a ação do som é o pensamento original, de onde tudo provém. Muito, muito bom, professor. O Júlio Teixeira coloca o seguinte também: somos, pois, um livro da vida, não há como não ser. Exatamente. O nosso irmão Júlio falou tudo. Nós somos um livro da vida. Está em nós o registro de tudo o que acontece. Dentro da nossa individualidade, dentro da nossa consciência, que nós não conseguimos abarcar ainda, porque não somos ainda iluminados, somos seres humanos, né? Mas no momento que o indivíduo torna-se um iluminado, sua consciência abarca todo esse conhecimento. Somos um livro, o livro da vida. Está em nós registrado todo o conhecimento. E onde está registrado? Está na mônada. Não é isso? A mônada do primeiro trono se projeta para o mundo objetivo e essa projeção da mônada vai arquivando esse conhecimento. Vai arquivando esse conhecimento e isso vai se tornando a riqueza da nossa própria individualidade, que no nosso mundo humano, como seres humanos, se reflete profundamente no corpo causal. É isso? O corpo causal realmente não é o registro total de tudo que existe no universo, mas o registro daquilo que nós processamos na nossa existência humana. Justamente está no corpo causal. Mas depois do corpo causal, isso evolui e nós subimos um estágio além do humano para o super-humano e atingimos o segundo trono, a caixa. Aí, a partir da caixa, nós podemos assumir, verificar todas as nossas experiências anteriores, registradas nesse livro da vida, que o nosso irmão Júlio falou, de todos os registros desse livro da vida, abarcar todo esse conhecimento, e muito mais do que isso, também é uma lei universal, compartilhar esse conhecimento. Veja que importante. Isso. À medida que nós subimos além da caixa,
há uma possibilidade de compartilhamento cada vez maior entre todas as consciências. Por quê? Somos todos um. Somos todos um. A divindade se projeta, a divindade se multiplica, mas não se divide. Olha que impressionante. A divindade se multiplica da unidade para a diversidade, mas ela não se divide, ela mantém-se íntegra em todas as partículas do universo, inclusive em nós. Agora, no sentido de ascensão, o que acontece? Essa unidade possibilita justamente o compartilhamento desses conhecimentos. É justamente o crescimento de todos os seres em direção do conhecimento total. Né? Cada mônada vai ter um conhecimento específico. Né? Ou seja, cada um tem um caminho específico no seu processo de iluminação. Não existe dois caminhos iguais. É como diz, né? Muita gente diz assim, de maneira bastante alegórica, né? Que o ser humano, cada ser humano é uma obra-prima da natureza. Não existe outro grau. E é verdade. Cada consciência é uma obra-prima da divindade. Não existe outro grau, outro igual. Nós não somos iguais, somos semelhantes. E a nossa semelhança é justamente devido à unidade que existe entre nós. É muito importante esse entendimento. À medida que nós subimos com esse conhecimento do livro da vida que existe em nós, esse compartilhamento entre as consciências vai acontecendo além da caixa. Então, esses livros da vida vão se somando e aumentando o conhecimento no sentido universal, de tal maneira que esse conhecimento atinja cada vez mais amplitude e mais abrangência na medida que nós caminhamos para o nosso destino que Jesus determinou, que é a volta à casa do Pai. Muito bom, professor. E o Júlio Teixeira coloca o seguinte: boa alquimia seria transformar a prata da palavra em valor de ouro. Evidentemente, claro. Essa é uma boa alquimia. É isso. Aliás, a alquimia, né, da Idade Média se baseia na transformação do chumbo em ouro. Chumbo e ouro. Na verdade, é uma maneira simbólica de se falar, né? E o chumbo é muito pesado, né? Muito denso, né? E é um dos metais mais densos que existe, né? E o ouro tem um valor extraordinário, significa riqueza. Então, é justamente transformar aquilo que é pesado dentro da nossa consciência no ouro, na riqueza. Né? Então, uma boa alquimia é justamente a transformação dessa nossa possibilidade de transformar coisas que não são evolutivas em coisas que são evolutivas. Então, isso é realmente algo muito importante. O dom de termos uma boa palavra, a boa palavra para servir de estímulo para todos os nossos irmãos. Né? Isso é muito importante, então, essa consciência. Né? Ô, professor, algum tempo atrás, estudiosos relataram que nós estamos passando por um momento linguístico meio complicado, tá? A partir da Segunda Guerra Mundial, começou a ser pesquisado o grau de inteligência das pessoas, né? E pela primeira vez, no momento atual, esse grau está caindo, tá? E uma coisa que eles levam em consideração é o empobrecimento linguístico dos idiomas, né? Gírias e outras palavras e tudo mais. Como que o senhor encaixa tudo isso no que a gente ouviu em relação a Blavatsky? Bom, eu acredito que a linguística é um processo de... A língua está em evolução. Né? Uma língua ela não é estanque. Né? Nós sabemos disso. Né? O português veio do quê? Veio do latim. Né? E veio do latim chamado vulgar. Né? Latim vulgar, olha que interessante. Né? Existia aquele latim clássico, né? Depois houve uma vulgarização do latim e surgiram as línguas justamente espanhol, português, etc. Mas, indiscutivelmente, a linguagem ela sofre um processo de evolução também, né? Sofre um processo de evolução. O nosso mestre fala, ele disse bem claro que o papel da língua portuguesa
papel do idioma português é muito importante, porque ele fala, isso aí faz parte de revelações do mestre. O idioma português é um idioma sagrado, porque ele tem uma base de formação de, de uma amplitude muito grande universal, né? Hoje nós temos o inglês como uma língua universal. O inglês é a língua universal hoje. Como foi o latim antigamente, né? Na antiguidade, o latim era uma linguagem universal, né? Depois, agora o inglês. Mas o português, o idioma português tem esse destino glorioso, né? E justamente dentro da comunidade luso-brasileira, a formação de um quinto império, a formação de uma nova civilização, e o português tem esse destino. Professor Henrique José de Souza, é um idioma sagrado. É claro que tudo isso aí nós temos que tomar cuidado também para a preservação da linguagem, né? Nós temos, isso é muito importante, né? A consciência humana tem que ter esse cuidado na preservação dessas bases linguísticas que nos foram legadas pelos nossos antecessores, né? Então, isso é muito importante, essa questão. Então, o Eduardo Nunes coloca isso, professor. Foi um artigo do professor francês Christophe Clavé comentando sobre a correlação do empobrecimento da língua versus a inteligência geral da população. É interessante isso, né, professor? É como se as palavras fossem uma matemática sagrada. Se a gente empobrece isso, perde isso, também perde o desenvolvimento intelectual. De acordo com esse estudo aí que foi apresentado pelo nosso irmão Eduardo, né, que trouxe isso, Eduardo Nunes. Esse Christophe Clavé, né, sobre a correlação do empobrecimento da língua com a inteligência geral da população, é claro, evidentemente, né? Veja bem, a inteligência, né, isso, uma pessoa que tem um nível inteligente bastante exacerbado, ele vai ter uma linguagem também equilibrada, né? Isso é evidente, né? Quando o indivíduo tem uma inteligência bastante exaltada, bastante desenvolvida, ele vai ter uma linguagem pertinente a esse estado de inteligência, que a linguagem representa. Olha, nós estamos falando justamente aqui das instâncias de Dizian. Vamos voltar à instância de Dizian que nós falamos? A palavra provém do quê? Do pensamento. Veja bem, a instância de Dizian que nós acabamos de estudar, um estudo comentário de Helena Blavatsky, né? A palavra, o som, é derivado do pensamento. Então, evidentemente, eu não li esse artigo desse professor, mas só pelo que foi colocado aí, essa explicação, tem muito sentido isso, né? Tem muito sentido. Ou seja, um pensamento equilibrado, ele vai gerar palavras equilibradas. Um pensamento desequilibrado vai gerar palavras desequilibradas. Então, é muito importante. Eu posso falar de inteligência, né? Uma pessoa que tem uma inteligência bastante desenvolvida, ela vai ter uma linguagem adequada ao seu nível de inteligência. Então, é claro que nós podemos correlacionar, de acordo. Eu não estudei, não fiz esse estudo, eu vou até me procurar esse estudo, né, desse professor, né, que, então, o empobrecimento do nível intelectual da inteligência dá o empobrecimento da língua. É perfeito isso. Eu acho que tem muito a ver com esse estudo, é muito pertinente. Muito bom, professor. O Guilherme Guazelli Neto coloca o seguinte: a matemática não pensa, apenas age. Portanto, a ação precede ao pensamento? Não, eu acho, pelo que nós vimos, pela doutrina secreta, por tudo que nós temos analisado, estudado, né? Na verdade, a ação provém do pensamento. O pensamento precede a ação, né? O pensamento precede a ação. Isso aí já diz o Platão. Platão e Aristóteles pregavam na filosofia grega clássica a potência e o ato, né? Existe a potência e o ato, né? Aquilo que é potência, tudo existe germinalmente em potência, já existe na potência. Depois existe o ato, né? O ato é uma decorrência da potência. Ora,
Veja bem, o que é a potência? O que é a potência no mundo grego, na filosofia grega? É o mundo das ideias. O mundo das ideias. O mundo do potencial é o mundo das ideias, o mundo do pensamento. Então, a ação provém do pensamento. Assim é a divindade também, né? O mundo objetivo, a ação, a plasmação do mundo objetivo, ou o mundo cósmico procede de um mundo pré-cósmico. O pré-cósmico significa um pensamento divino. Se é que nós podemos chamar de pensamento, porque nós não temos palavras para definir a essência, né? O eterno. Né? Nós falamos pensamento porque não temos outras palavras para dizer. Nós falamos inteligência. Veja bem, nós falamos inteligência de Deus porque não temos outra palavra para significar. Mas é muito superior, o entendimento é muito superior. É o aquilo. Né? Tanto que o aquilo não pode ser definido, não pode ser qualificado, né? Não pode ser definido nem qualificado, o aquilo, o eterno. Né? Então, nós damos essa palavra pensamento e inteligência como uma fonte utilizando as referências humanas. Mas o nosso mestre diz, né? A inteligência humana é o espírito de Deus no homem. Então, isso é, a inteligência humana é o espírito de Deus no homem. Ou seja, a essência de Deus, que nós não entendemos, projetado no homem, origina a sua inteligência. A sua inteligência. Então, isso é claro que a inteligência, se nós focarmos no mundo das ideias, significa a potência. Né? Então, dizemos o seguinte: a ação precede, vem do pensamento. Isso é instância de Dizian. Toda ação. Tanto a palavra provém do pensamento, a ação provém do pensamento. Aliás, eu, antes de agir, eu preciso pensar. Qualquer ser humano, antes de agir, ele vai pensar primeiro. Eu vou fazer isso. Inevitável. Eu vou fazer isso. Inevitavelmente, ele vai fazer isso. Mesmo que ele não perceba isso. Mesmo que ele não perceba isso, ele vai fazer. Às vezes, às vezes a pessoa pode dizer, eu agi sem pensar. Não, realmente isso não existe. Existe a fonte da ação, que é o pensamento. Ele pode desconhecer a origem, pela sua ignorância, a origem da forma de pensamento deturpada que existe em si, que origina uma ação caótica, mas ela vem do mundo superior, justamente do pensamento. Toda ação provém do pensamento. O Júlio Teixeira coloca: a matemática é um produto elaborado do pensamento? Exatamente, a matemática é produto do pensamento divino. Se é que a gente pode chamar o pensamento divino de pensamento. Né? A matemática é um produto. A matemática é um produto, assim como o som é um produto, né? O movimento é um produto. Né? A matemática não surge por. Veja bem, a ciência está longe de entender isso. Né? A ciência sabe, a ciência oficial sabe que tudo no universo é matemática. É isso? O movimento das estrelas, o movimento dos astros, o movimento atômico e subatômico, né? Tudo é matemática. É expresso tudo em linguagem matemática. Muitos fenômenos da física, da microfísica, é expressa, muitos não, acho que todos. Eu não sou físico, né? Mas os físicos podem falar a respeito disso. Né? A matemática expressa, tenta exprimir os fenômenos atômico e subatômico através da matemática. Né? Agora, a matemática é um instrumento. A matemática, a geometria, é um instrumento. Ela é vinda de uma raiz suprema pré-cósmica, que é justamente o pensamento divino. Portanto, é por isso que dizemos, né, que tudo no universo tem uma raiz divina, pela ciência iniciática. A ciência acadêmica não toca nesse assunto. Né? A ciência acadêmica admite a geometria, a matemática que permeia todo o universo, mas não admite que essa geometria, essa matemática, provenha de uma fonte única, universal, de um pensamento divino. Então, a matemática é produto do pensamento. Aliás, tudo é fruto do pensamento divino. Tudo. Nada existe que não tenha vindo do pensamento divino. O som, a matemática, a geometria, assim por diante. Tudo é elaboração da divindade, ou seja, justamente esse processo do imanifestado emitindo suas projeções para o mundo do manifestado.
Muito bom, professor. Qual é o seu entendimento em relação, professor, à numerologia cabalística que dá um número a cada letra? A Helena Blavatsky falava alguma coisa sobre isso ou não? Ela chega a falar, sim, claro. O entendimento da Blavatsky, ela fala sobre a Cabala, ela fala é, é muito extenso. A doutrina secreta é um estudo muito extenso, né? Então, ela fala sobre isso aí. É claro que tem um fundamento, né? A numerologia é um assunto muito importante, né? No estudo de toda essa relação, né? Aliás, isso aí, muitos estudiosos têm se debruçado nesse assunto e achado muitos fatores importantes nessa relação do número com o mundo objetivo, o mundo subjetivo e assim por diante. O professor Eduardo colocou o seguinte: gematria. Geometria, tudo bem. Tudo bem. Fugindo um pouco do tema, professor, o Itamar Sim, Oliveira coloca o seguinte: o chakra do coração de amarelo pode se tornar verde? sim, exatamente. Esse é um processo da iluminação. Quando o indivíduo se torna um adepto, isso aí é um dos ensinamentos do nosso Augusto Mestre, professor Henrique José de Souza. Quando uma consciência se torna adepto, uma consciência humana atinge o estado adeptado, a coloração do amarelo, do chakra, torna-se verde. E o nosso mestre diz verde cana, uma cor específica, já falou verde cana. Então, significa que ele atinge justamente a sua plenitude. Né? E o chakra, que tem 12 pétalas, ele passa a se constituir por 14 pétalas. 14 pétalas. É claro que o chakra é o ponto de união daquilo que está em cima com aquilo que está embaixo. Né? Existe o chakra cardíaco e depois tem 3 em cima e 3 para baixo. Geralmente é a harmonização, né? A confluência, a harmonização do que está em cima com o que está embaixo. Né? Isso é indicado, inclusive, na doutrina católica, é indicado pelo Sagrado Coração de Jesus. Né? De maneira simbólica, o que mostra? Jesus com o peito aberto e mostrando o coração dele. Né? Justamente o coração, porque está em relação com o chakra cardíaco. Né? Então, todo indivíduo, ao iluminar-se, o seu chakra, verdadeiramente, ele passa a ter 14 pétalas e passa de amarelo para a cor verde cana. Isso é verdade. Conforme a ciência iniciática das idades. Muito bom, professor. O Guilherme coloca o seguinte: o funcionamento do corpo humano não pensa, apenas age? Veja bem, o funcionamento do corpo humano obedece padrões universais. Padrões universais, né? O pensamento, veja bem, o que é o pensamento? O pensamento é uma projeção da divindade no ser humano. Né? Ou a inteligência. A inteligência. A inteligência é a projeção de Deus no homem. Né? Agora, o corpo humano, ele age dentro. Quando a gente fala pensamento, vamos dizer o seguinte: eu vou agora, vamos retroagir novamente a questão da cosmogênese e antropogênese. Né? HPB diz: tudo no universo tem consciência. Veja bem, tudo no universo tem consciência. Então, a matéria física, ela tem consciência. Né? O mineral tem consciência. Que consciência? Consciência mineral. O vegetal tem consciência. Que consciência? Consciência vegetal. E o animal tem consciência animal. E nós temos a consciência humana. É isso? Então, a gente diz assim: o corpo humano pensa. Não, o corpo humano não pensa de acordo com o padrão humano que nós imaginamos, né? Da inteligência no homem. É isso? Mas o corpo humano age através de uma consciência intrínseca que está nele. Senão ele não poderia funcionar. Se não tivesse uma consciência específica, ele não poderia funcionar. De jeito nenhum. Então, e essa consciência é um processo de adequação do estágio evolutivo no processo em direção dos planos superiores do universo. Né? Então, isso é importante.
Cada nível tem consciência. O corpo humano ele age através de uma consciência intrínseca a ele mesmo. Claro que a inteligência só vai ser manifestada quando a tríade superior do homem é ativada, né? A tríade superior, então vem o processo da inteligência do homem, da consciência superior, né? Da consciência superior no homem. A inteligência tem um sentido de consciência superior no homem. Né? Então, isso é muito importante. Por exemplo, o animal ele tem um mental. O animal ele tem uma parte mental, ele tem um quaternário, ele tem uma mente muito primitiva. Um cachorro, por exemplo, ele tem uma mente. Ele pensa. Um cachorro pensa, mas de maneira primitiva ainda. Não atingiu, ele não tem ligação com a tríade superior. É isso? Ele não tem aquele pensamento reflexivo de saber a ação, o reflexo das suas ações. Tanto que o cachorro, os animais não têm karma. Os lípicas não tem trabalho com eles, porque eles não geram karma. Né? Agora, o funcionamento do corpo, o corpo humano não pensa de uma forma humana, mas ele tem consciência, a consciência age fazendo com que as coisas funcionem de maneira adequada. Muito bom. O Richard de 18 colocou Notaricon. Notaricon é um método hebraico, professor, para tentar buscar a parte espiritual das palavras. O senhor já ouviu alguma coisa sobre isso? Não, existe muitas, né? É um estudo muito extenso, né? Realmente, se a gente for pesquisar, é muito extenso, muito extenso. Mas é uma coisa. Aqui no nosso encontro, a gente procura dar, evidentemente, uma visão global, né? Sintética, né? Porque, mas o nosso irmão Richard fala sobre esse assunto, né? Veja a imensidão de possibilidades que existe no entendimento de todo esse processo da iniciação, né? Então, existem possibilidades imensas. Né? A numerologia, o estudo das vogais, dos sons, é um campo imenso de estudo. Né? Devemos dizer que nesse processo todo existem vários caminhos que levam ao processo da iniciação, né? Através de vários caminhos, e são campos muito extensos e que dá a possibilidade de estudos muito profundos, mas são estudos muito específicos, né, a respeito desses assuntos. Muito bom, professor. A Raquel Luz coloca o seguinte: podemos dizer então que o ser humano, ao se afastar do divino, degenera o pensamento, a palavra e, por fim, o nível da inteligência? Os tais estudos sobre o QI podem estar nos apontando alguma coisa? Veja bem, na verdade, o ser humano ele não se afasta do divino, né? Ele tem a divindade dentro de si. Então, vamos colocar as coisas no devido lugar. O ser humano está afastado do divino? Não está afastado do divino. Ele tem a divindade dentro de si. Mas por esse processo, justamente, da descida dessa projeção da mônada para o mundo objetivo, há um esquecimento da sua divindade. Mas nós somos divinos. Olha, veja bem, vamos responder. O ser humano se afasta do divino? Não, Jesus falou, vós sois deuses. Isso aí, pronto, está esclarecido. Jesus, João 10, Jesus falou, vós sois deuses. Então, dizer que o ser humano se afastou do divino, não. Isso não corresponde à realidade. Somos deuses esquecidos. Agora, esse esquecimento, evidentemente, gera processos de comportamento que degeneram um pensamento construtivo, evolutivo, né? Ligado com a personalidade. A nossa personalidade nos remete a um estado de comportamento, assim, egocêntrico, privado, né? E que tudo se refere à nossa satisfação das nossas próprias interesses pessoais, assim é o ser humano, né? Mas isso aí não significa que o indivíduo se afastou do divino. Ele tem a divindade em si, só que ele não entende a divindade que está dentro dele. Né? Agora, a nossa irmã fala, os tais estudos sobre o QI podem estar nos apontando alguma coisa? Claro, mas devemos dizer o seguinte, olha, o quociente de inteligência que a ciência acadêmica nos indica
é relacionado com a capacidade matemática, lógico-matemática. Isso quer dizer o seguinte: o quociente de inteligência que é citado e desenvolvido na ciência acadêmica é relacionado com as qualidades lógico-matemáticas do indivíduo. Mas não é só isso, não. O quociente, a inteligência não é somente a possibilidade do exercício lógico-matemático. Não. A inteligência, existem 7 inteligências, 7 estados, 7 tipos de inteligência no ser humano. 7 tipos de. Aí vem o trabalho das inteligências múltiplas. Isso aí também é uma abertura fantástica, né? Que foi dado agora no terceiro milênio, né? Do século XX para o terceiro milênio, dando essa imagem que nós temos, o ser humano é dotado de inteligências múltiplas, né? E 7 inteligências. Não somente a lógica matemática, o QI, que é o QI, coeficiente de inteligência, mas sim uma possibilidade do exercício de todas as possibilidades existentes referente à manifestação do ser humano no mundo objetivo. Tanto, por exemplo, a arte, a dança é um estado de inteligência do ser humano. A dança, a atuação atlética, né? O esporte é um estado de inteligência do indivíduo, que não é contemplado pelo QI, não é verdade? O QI não contempla isso. Por exemplo, a capacidade que o indivíduo tem de executar música e entender a música. Isso não é entender. O QI não contempla isso, mas é um estado de inteligência. A capacidade que o indivíduo tem de ouvir música, entender, e a capacidade de ser músico. E a capacidade também, a capacidade de interrelacionamento pessoal. É um estado de consciência, de inteligência. A capacidade de entender a si mesmo. O quociente de inteligência não tem isso. E a capacidade do indivíduo ter a capacidade de entender tudo, a todos, o conhecimento universal. O QI não trata disso. Então, o QI realmente é muito importante, mas é um estágio ainda elementar, embrionário do entendimento da inteligência. Mas esse grande estudioso, psicólogo, Howard Gardner, todos devem entender, através do estudo da inteligência, das 7 inteligências que ele cita, Howard Gardner, ele amplia essa questão da inteligência muito além do quociente de inteligência ao qual a ciência acadêmica se refere. Muito bom, professor. O Richard, 18, coloca o seguinte: o cérebro pensa por palavras, símbolos, números e imagens são traduzidos em palavras? Exatamente. Veja bem, o pensamento ele faz parte de um processo superior, né? Tanto na sua origem, da divindade, e em nós projetado, o pensamento é a base de tudo, né? Então, veja bem, é muito importante, veja bem, quem entra no caminho da iniciação, vai perceber que a iniciação tem duas fases, a iniciação simbólica e a iniciação real. O nosso mestre nos ensina isso, não? No início da iniciação, o indivíduo passa para a iniciação simbólica. Então, por que simbólica? Porque ele não consegue perceber a imagem, o verdadeiro significado no mundo do pensamento superior. Veja bem, o mundo superior, o pensamento superior, eu digo mundo superior do além a caixa, além do segundo trono. Existem os símbolos. Os símbolos para nós. Nós vemos através de símbolos, porque não podemos entender aquilo que está no mundo superior. Não podemos entender. Então, a nós, seres humanos, no nosso processo de iniciação, inicialmente, nós fazemos uma iniciação simbólica, porque não podemos entender o símbolo. E esse símbolo é necessário para que a gente entre em contato com esse significado superior, mesmo que nós não tenhamos a capacidade de entender esse significado em profundidade. É isso. Tanto que a ritualística é simbólica. Toda ritualística tem o seu símbolo, né? Podemos ver, não só na escola de iniciação, a Igreja Católica, ela tem uma quantidade de símbolos enormes, uma quantidade enorme de símbolos. Agora, a questão toda é entender o que está por trás desse símbolo. Não é isso? Esse símbolo tenta representar algo superior, que está do além a caixa. Então, o cérebro pensa por palavras, símbolos,
números e imagens são traduzidos em palavras. Então, o nosso cérebro, que é apenas um instrumento objetivo de manifestação do pensamento, nós temos limitações e a nossa limitação, os mestres nos levam a entender as coisas superiores através de símbolos, provisoriamente, até que a nossa mente interior, o conhecimento interno, nos possibilita entender a fenomenologia, não o fenômeno númeno, não entender o fenômeno númen, o que está por trás do fenômeno de maneira bastante objetiva, mas isso só se consegue através da iluminação. Muito bom, professor. O Anderson Balbo coloca o seguinte: professor, 3 para baixo e 3 para cima, ficando cardíaco ao centro. O quarto leva ao quinto pela mente transmutada nas emoções? Exatamente. O nosso processo de evolução é justamente, nós estamos no quarto sistema evolutivo. Veja bem, estamos no quarto sistema evolutivo. A nossa tendência é partir para o quinto sistema evolutivo. O que é o quinto sistema evolutivo? É justamente o segundo trono, né? O segundo trono. O sexto sistema evolutivo, justamente o primeiro trono. Mas existe o sétimo sistema, ainda e a oitava coisa, que é a síntese. Então, em nós, quando se desenvolve o chakra cardíaco, nós completamos o nosso processo de evolução no mundo humano. Tornamos-nos adeptos. Isso é adeptos. Tornar-se adepto quer dizer tornar-se super-humano. E isso é um destino da espécie humana. O nosso mestre, professor Richard Souza, diz: o futuro da humanidade é tornar-se uma raça de adeptos. E isso é inevitável. Isso é inevitável. Isso vai acontecer um dia. Mais cedo, uns mais cedo, outros mais tarde, mas todos estão sendo encaminhados para esse destino. Né? Então, realmente é a quarta coisa, o cardíaco é a quarta coisa, relacionado com o. Aliás, a gente pode ver até que nas leis herméticas, né, o quarto princípio é o princípio da polaridade, não é verdade? É o princípio da polaridade. Nós temos o quarto princípio da polaridade, temos 3 acima e 3 embaixo. E é justamente o princípio da polaridade que faz a união. Faz justamente a união entre as 3 coisas que estão em cima com as 3 coisas que estão embaixo. Por isso que o nosso mestre disse, instantes antes dele nos deixar ir para o mundo compatível com a sua consciência, pela sua saída do mundo físico denso, ele disse que ele gostaria que todos entendessem justamente a polaridade, porque quem entende a polaridade entende tudo. Então, no chakra cardíaco, faz a união, a polaridade se estabelece lá. Né? A consciência entende a polaridade perfeitamente, através do desenvolvimento do chakra cardíaco, né? E o indivíduo tornando-se um adepto. Então, havendo essa possibilidade do adeptado através do desenvolvimento do chakra cardíaco, o indivíduo, a consciência, vai imediatamente para um quinto sistema. E aí ele já não é mais um ser humano, ele torna-se um ser super-humano. Isso é importante. Isso que é importante. Quando o indivíduo torna-se um adepto, com o seu chakra perfeitamente desenvolvido, ele torna-se um ser super-humano. Ele já não está mais ligado com as limitações humanas. A forma de pensar dele, a forma de agir, a forma de comportamento dele já é o comportamento de um ser super-humano. E isso é muito importante. O nosso mestre diz que um ser humano comum, olha só o que o nosso mestre diz, o professor Henrique José de Souza, ele diz o seguinte: um ser humano comum, a gente sabe perfeitamente as reações dele. Não é isso? Um ser humano comum, nós sabemos exatamente como ele vai reagir. Agora, um ser superior, um adepto, um iluminado, nós nunca sabemos como ele vai agir. Nunca sabemos. Porque ele tem uma reação cósmica. E essa reação cósmica é diferente da reação humana. Então, a gente vê Jesus o Cristo. Se alguém te der um tapa numa face, oferece a outra face. Isso não é humano. Não é uma posição humana. O ser humano age assim? Não. Não. O ser humano não. Se leva um tapa numa face, ele vai e agride o agressor. Jesus diz, não. Se alguém te der uma tapa numa face, oferece-lhe a outra face. Isso é um comportamento cósmico, mas não é característico do ser humano. Então,
Quando o ser humano é agredido, eu sei exatamente como ele vai reagir. Ele vai reagir agredindo também a agressão, devolvendo a agressão em maior ou menor escala. Mas, então, isso aí que dá realmente a diferença entre um ser que é iluminado e um ser que não é iluminado. Né? Muito bom, professor. O Itamar Oliveira coloca o seguinte: o mental concreto, a sede e é no coração, pode ser trabalhado para amor do eterno? Exatamente. O nosso mestre, o nosso irmão Itamar, ele fala bem isso. É a base, o mental concreto, a sede no coração pode ser trabalhado pelo amor do eterno. Vamos resumir, então. Basicamente, eu devo dizer o seguinte: isso o nosso mestre fala, e Jesus o Cristo falou. O amor e o perdão é a base de tudo. Se não existe amor e perdão, não existe caminho para nada. O caminho da evolução no universo, para nós atingirmos os estágios superiores, é o amor e o perdão. Então, isso aí realmente é extraordinário. Quando o indivíduo age com amor e perdão, ele está agindo de acordo com a divindade. É isso? Ele está agindo exatamente de acordo com o preceito da divindade. Ele torna-se um ser super-humano. Isso aí não é fácil para o ser humano. Não é fácil para o ser humano. Isso é muito complicado. Né? Para ele agir dessa maneira, ele precisa tornar-se um adepto, né? Tornar-se um ser superior, super-humano. Mas aí, para o nosso irmão Itamar, eu digo o seguinte, né? Exatamente, o amor que nos é ensinado, que não é passado pelo eterno, né? O amor universal, o amor e o perdão. Muito bom, professor. Ele continua aqui embaixo, ele fala o seguinte: além do Akasha, bem acima, tem Tamas, Raja e Sattva. Então, veja bem, Tamas, Raja e Sattva, Raja e Tamas realmente são os Tattva, né? Eles representam a ação do universo em si. Né? Então, no nosso modo de ver, Sattva é a parte harmônica que existe. Né? Raja é a parte emocional e Tamas é a parte mais densa. Né? Então, tudo, na verdade, quando a gente fala nesses Tattvas, né? A gente vê, significa o estado vibracional em que se encontra tudo no universo. Agora, o ideal do comportamento, inclusive do adepto, é fazer a harmonia entre Sattva, Rajas e Tamas. É um triângulo, né? Um triângulo, né? Então, veja bem, agir de maneira harmônica, harmonizando Sattva, Rajas e Tamas. Então, além do Akasha, existe Rajas e Tamas? Sattva, Rajas e Tamas? Não é da além da Akasha, no universo inteiro. No universo inteiro é caracterizado por essa presença de Sattva, Rajas e Tamas, que são padrões vibracionais. Padrões vibracionais que geram todos os momentos evolutivos, estados de comportamento, não só da matéria, como do pensamento e das raças e assim por diante. Muito bom, professor. O Richard 18 coloca: o instinto numérico leva ao número? O instinto noético leva ao número? Olha, o instinto. Realmente eu não posso. Veja bem, eu não posso relacionar instinto levando a um número. Né? O instinto, não. O instinto é uma. Vamos dizer assim, o instinto não é mental. Né? O instinto, agir instintivamente é agir não mentalmente. É como os animais agem. Né? O instinto realmente não leva ao número. Não leva. O instinto resolve problemas do seu plano. Né? Então, o leão age com instinto. Né? O instinto dele é matar a sua fome, fazer a sua procriação, conquistar terrenos, ter o seu campo de atuação. Né? Assim eu digo o leão, o tigre, o cachorro, que seja. Então, o instinto realmente resolve problemas pertinentes ao mundo animal. É isso. Então, o instinto realmente
não leva a uma projeção no mundo superior. Agora, porque justamente o quaternário animal age no instinto. A tríade superior age justamente na parte mental superior, na mente, na intuição e no pensamento superior crístico. Então, essa é a visão que nós podemos dizer. Né? O instinto leva ao número. O número quer dizer a raiz do fenômeno. Do fenômeno, né? O fenômeno é restrito ao mundo material. Fenômeno, né? Tudo que é fenômeno é o mundo material que acontece. O número é a raiz do fenômeno. O número é a raiz do fenômeno. Agora, o instinto não leva ao número. O instinto resolve problemas, situações pertinentes ao mundo objetivo, animal. Né? O que leva ao número, justamente, é o autoconhecimento. Aí sim. O que leva ao númen, ou número, é o autoconhecimento, a iluminação. Quando o indivíduo se torna um adepto. Né? Tanto que está lá na antiguidade. Né? Homem, conhece-te a ti mesmo. Né? Então, conhecendo a si mesmo, ele conhece os deuses e o universo. Isso. Conhecendo a si mesmo, ele conhece os deuses e o universo. Então, no momento que ele se conhece a si mesmo, ele suplanta aquela fase instintiva e passa justamente à fase superior, da tríade superior. Mas não é suficiente. Ele tem que fazer a harmonização dessa tríade com o quaternário e fazendo a harmonização, através da harmonização, produzindo em si um estado de adeptado. Aí sim, ele tem a possibilidade de transpor, de entrar no mundo do segundo trono, né? E ultrapassar o mundo do segundo trono e entrar no mundo das ideias, que é o universo superior, o número. Muito bom, professor. A Raquel Luz pergunta o seguinte: o ser humano, código de linguagem de mente concreta. HPB, mente abstrata. JHS, código de linguagem mente intuitiva. O professor pode comentar alguma coisa sobre isso? A linguagem realmente do ser humano, eu vou dizer assim, a linguagem do ser humano, a linguagem depende da mente, né? A mente, o processo mental, quer consciente ou inconsciente, tudo provém da mente, né? Se é que é um ser humano, né? Porque o ser humano ele tem a parte mental, desenvolvida ou primitiva, não desenvolvida ou bastante desenvolvida. Mas todo ser humano ele tem a tríade superior. Né? Agora, é claro que o ser humano comum ele tem uma linguagem de mente concreta, né? E então isso nos leva a induzir o pensamento de que tudo que o ser humano pensa está relacionado com o mundo, estou dizendo o ser humano, o mundo objetivo mais próximo à sua vivência, né? Agora, justamente a mente abstrata nos leva a um conhecimento superior. E a mente humana não consegue realmente atingir esse estado de entendimento, a não ser pelo processo simbólico. Tanto que a HPB usa o simbolismo, o símbolo, para transmitir esses conhecimentos. E o nosso mestre também. Ele usa o símbolo, tanto que eu falei, né? A iniciação na parte inicial, na primeiro estágio, é extremamente simbólico. Depois torna-se real, a iniciação real. Então, a HPB usa, para transmitir os conceitos da mente abstrata, ela usa símbolos. E o professor usa uma linguagem de mente intuitiva. A HPB também usa a mente intuitiva para trazer esse conhecimento através de símbolos. Agora, uma grande característica que eu posso perceber nos ensinamentos do professor Henrique de Souza, é justamente a síntese. Ele consegue sintetizar esse conhecimento de forma bastante pertinente ao estágio que nós estamos vivendo do terceiro milênio. Então, quem entrar na eubiose vai entender muitas coisas que estavam ainda obscuras quando focado pelo aspecto da ciência acadêmica, não é isso? Ou também pela ciência iniciática, mas de forma simbólica. Né? Então, nosso mestre, o professor Henrique de Souza, ele teve esse grande mérito, uma coisa extraordinária, né? De trazer
Ou seja, de falar as coisas de maneira simples. Isso eu percebo isso no mestre, né? Muitas coisas que é muito complicado, ele se explica de maneira concreta, de maneira sintética, de maneira simples. E a gente entende como as coisas funcionam. Funcionam. Veja bem, muito importante. Isso é muito importante, esse tema que eu sempre trago à baila toda vez que a gente conversa, né? O importante é entender como as coisas funcionam, o funcionamento do universo. Mesmo que nós não tenhamos a profundidade de entender as coisas nos seus detalhes. É impossível a gente entender as coisas nos seus detalhes. Entendemos através da simbologia, através de uma fala, um linguajar abstrato, né? Mas podemos entender, isso o nosso mestre é bastante específico, ele mostra como as coisas funcionam, desde o imanifestado até o manifestado. Isso é muito importante na atual fase que nós estamos vivendo, que é o terceiro milênio, a era de Maitreya. Isso é muito importante, este comportamento do ser humano, esse caminho do ser humano, para entender como as coisas funcionam. Muito bom, professor. O Itamar Oliveira coloca o seguinte: a próxima cadeia de evolução é Vênus ou Marte? Não. O próximo estágio de evolução do ser humano é Vênus, mas não é o Vênus planeta. Não é o Vênus planeta, é o Vênus consciência. O Vênus consciência, que é a segunda mãe, a mãe divina. Isso, então, a mãe divina. Então, a mãe divina é simbolizado no processo iniciado por Vênus, mas não é o planeta Vênus. Vênus, nós já viemos de Vênus. A raça humana, tudo que existe no planeta Terra, veio de Vênus. Ela veio de Mercúrio para Vênus, de Vênus para a Lua, da Lua para a Terra. Esse é o caminho de evolução dentro do nosso sistema evolutivo. Né? Então, nosso caminho não é para Vênus planeta, mas é para Vênus consciência. Esse Vênus consciência é a mãe divina, né? A mãe divina. É o segundo trono. Então, agora Marte não. Marte é outra história. Marte não faz parte do nosso sistema evolutivo. Olha o que estou dizendo. Marte, inclusive, a HPV chama de Marte como um planeta intruso. Um planeta intruso. Eu já falei isso em pontos anteriores. Né? Existia um quinto planeta no sistema solar que explodiu. Esse quinto planeta deu origem a Marte. Marte é um resquício desse quinto planeta que explodiu e formou o cinturão de asteroides. O cinturão de asteroides, justamente, que existe entre Marte e Júpiter. Né? Então, cinturão de asteroides. Agora, Marte não faz parte do nosso sistema evolutivo. Então, a verdade é o seguinte: nós passamos para um estágio de venusiano, entendimento, uma quinta coisa, e depois vamos passar num estágio de sexta coisa para Júpiter, e depois para Saturno. Quer dizer, 6 e 7. Agora, a evolução venusiana deve acontecer, esse estágio de consciência venusiana deve acontecer na Terra, porque deveria acontecer no quinto planeta, que não existe mais, explodiu. Então, necessariamente, vai ter que ser feito no planeta Terra. Então, o planeta Terra ele tem que completar a função lunar. O planeta Terra tem que terminar a evolução lunar, tem que fazer a sua própria evolução terrena e fazer a evolução do quinto planeta, justamente venusiana, a consciência venusiana. Daí, completado esses 3, 4 e 5, então tudo que está na Terra, evolutivamente, vai passar para Júpiter e depois para Saturno. Isso em épocas muito para frente. Né? Eu já disse que Júpiter e Saturno eram sóis. Eles estão se resfriando cada vez mais e a própria evolução está formando condições para que eles possam albergar, possam sustentar vidas. Aí escapa nosso entendimento que tipo de vida será, né, no futuro, né? Escapa nosso entendimento. HPB, inclusive, não entra nesse assunto, o nosso mestre não entra nesse assunto a respeito desse tipo de vida que deve existir. Mas, a nosso respeito, isso é bastante claro. A consciência venusiana ele vai ter que ser adquirida aqui na Terra. Então, não é Vênus, é consciência venusiana, do segundo trono. Muito bom, professor. E para fechar, uma pergunta da Maria Dália Fonseca. E a mitologia, professor? A mitologia é importantíssimo.
A mitologia é básico na evolução. Básico. Agora, veja bem, o positivismo, Augusto Comte, que foi o fundador do positivismo, sem querer criticar Augusto Comte, ele fez um trabalho necessário, né? Ele deu a base da ciência iniciática não, ele deu a base da ciência acadêmica, né? Augusto Comte, né? O positivismo, que dá a base da nossa ciência que nós temos hoje. Mas, numa das suas ponderações, ele diz que a mitologia é a infância da humanidade. Ele diz isso. Ele fala assim, que o positivismo é a infância da humanidade. Então, mas não é verdade. Nesse ponto, o Comte se equivocou profundamente. É um equívoco de Augusto Comte. Um equívoco, né? E eu acredito até que numa próxima reencarnação, eu acredito que ele deverá, na minha opinião, não estou baseado naquilo que eu entendo, ele deverá reencarnar para corrigir isto que ele proferiu de maneira equivocada. Na verdade, a mitologia ela é eliminada da ciência, mas a mitologia deverá ser ensinada nas escolas no futuro. Hoje só se estuda mitologia em determinados ramos da filosofia. Né? Na escola acadêmica se estuda mitologia justamente em determinados ramos da filosofia, etc., né? Mas não no sentido geral, amplo da ciência acadêmica. Né? Mas, no futuro, a mitologia será ensinada nas universidades. Porque o que é a mitologia? O que é a mitologia? É a linguagem simbólica daquilo que aconteceu no nosso processo evolutivo. Como não é possível exprimir tudo de maneira bastante clara, porque escapa à compreensão humana, então os mestres introduzem a mitologia. A fundação de Roma, Romo e Remo, né? Fundação de Roma, né? Foram alimentados por uma loba. Eles foram abandonados na mata e foram alimentados por uma loba. Isso tudo tem um significado mitológico. O próprio Brasil tem toda uma mitologia ao redor. A Grécia, o Oriente, a mitologia está sempre presente, porque a mitologia é fundamental. Agora, veja bem, a mitologia ela trata de um aspecto simbólico. Por quê? Porque nós não podemos entender a história como ela é, porque nos faltam elementos ainda para entendimento, elementos iniciáticos. Então, a mitologia vem e estabelece elementos assim de maneira simbólica para deixar perpetuado no conhecimento humano aquilo que aconteceu. Então, a mitologia é importantíssima. Ela foi renegada. Ela é renegada pela ciência acadêmica, mas deverá voltar aos bancos escolares no futuro e às universidades. Esse é o futuro que nos reserva para o terceiro milênio. Muito bom, professor. Maria Dala Fonseca. Um grande abraço para a irmã Maria Dala, viu? Maria Dália Fonseca. Minha aluna no Manu. Que legal, parabéns, viu, Maria Dália Fonseca? O professor, chegou a hora dos recados, né? Então, eu quero dar um recadinho para vocês. A nossa próxima roda de conversa aqui no Conexão 3005 será na terça-feira, dia 26 de abril de 2022, no mesmo horário, às 20h40. Então, o tema será Santos, de José Bonifácio à Era Tecnológica, né? Dos sonhos dos irmãos Andrade e Silva aos dias de hoje. A cidade de Santos muito evoluiu. Ela está pronta para o terceiro milênio? Qual o seu papel em prol da pátria do Avatara? Qual a influência de José Bonifácio 200 anos depois? Então, essa roda de conversa será ministrada pela Lúcia Helena Cordeiro, palestrante de Santos, colega nossa aqui do Conexão, e será mediada pelos queridos Eduardo Nunes e Daniela Troncoso. Então, a nossa próxima roda de conversa tem esse tema muito interessante. Espero que todos possam nos prestigiar, né? E eu queria agradecer a participação. Oi, professor. Carlos, eu não vou deixar de assistir. Aliás, eu devo dizer, por um fato muito importante, eu sou santista, né? Nasci em Santos, né? Então, olha que legal, muito bom. Só que eu não vou poder assistir a palestra ao vivo,
porque eu tenho um compromisso na Ordem do Ararat, no dia 26, dia 26, não, dia 26, né? Dia Eu tenho uma 26, palestra, terça-feira. eu vou dar uma palestra na Ordem do Ararat, na Moca, né? Então, no mesmo horário, mas eu vou assistir a gravação. A gravação da Lucilena eu vou assistir sem dúvida nenhuma, e porque eu sou santista, né? Também, né? Pessoal, eu quero agradecer a participação de todos e eu quero fechar a noite de hoje com uma frase que o Anderson Baldo traz do professor Henrique José de Souza. O mestre aponta o caminho, o discípulo segue sozinho até encontrar novamente o mestre, mas desta vez dentro de si mesmo. Muito legal essa frase. Exatamente. Obrigado, Anderson Baldo. Eu só quero comentar do Anderson, fantástico. Eu quero dizer o seguinte, o mestre aponta o caminho. Né? Depois, olha só que interessante. Depois o discípulo segue sozinho. Ele segue sozinho. Ou seja, o que significa isso? Ele vai tirando as suas próprias conclusões. Isso, olha o nosso mestre, é o ensinamento do nosso mestre, o nosso Augusto Mestre, professor Henrique José de Souza. Ele vai tirando as suas próprias conclusões, ele vai crescendo através do seu autoconhecimento. E depois ele encontra novamente o mestre dentro de si mesmo. Ou seja, ele encontra o seu mestre, que é Deus, Deus dentro de si mesmo. Ele encontra a divindade dentro de si mesmo. Olha, então, por isso que eu disse, o nosso Augusto Mestre, ele é sintético. As frases dele são de uma síntese perfeita. Numa frase, a gente entende o universo todo, né? É uma coisa fantástica. Parabéns ao nosso irmão Anderson. Anderson Baldo. Pessoal, obrigado pela participação de todos. Um bom final de sábado, bom domingo a todos e até o próximo encontro com o professor Walter de Andrade. Até terça-feira que vem, depois até sábado. Luz, paz e amor para todos. Muito obrigado pela atenção e fiquem com Deus.